A UERGS Erechim recebeu em modalidade remota o publicitário Haroldo Eiji Matsumoto no dia 20 de julho de 2020. Saudaram o palestrante o professor Roberto Serena Fontanelli em nome da coordenação do curso de administração. O professor mestre Jerônimo Rodrigues Prado, diretor da região 3 da UERGS. A professora doutora Ana Carolina Martins da Silva, titular da disciplina de negociação empresarial, recebeu a todos, docentes, palestrantes, acadêmicos e convidados. Senhor Haroldo Eiji Matsumoto, ele é sócio consultor da Prospera, é publicitário formado pela ESPM e pós na ECA USP. Ex-consultor especialista de marketing e estratégias do Sebrae São Paulo, foi multiplicador da solução Empresas Avançadas do Sebrae, mais estratégias empresariais, atendeu mais de 3.600 empresas de pequeno e médio porte, consultor convidado do Pequenas Empresas, Grandes Negócios da TV Globo e tem matérias e artigos publicados na Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Infomoney, HSM, Record, Band, dentre dezenas de outras mídias. É essa pessoa com todo esse talento, com toda essa qualificação que aceitou generosamente falar para nós e trazer para nós o seu conhecimento de forma voluntária e muito amorosa e dedicada. Então, eu passo a palavra agora para o senhor Haroldo, nosso palestrante. Boa noite, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua dedicação para a UERGS. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelas palavras. Me sinto muito honrado e muito bem recebido pelo UERGS, então é um prazer imenso estar com vocês. É um longo currículo, né? Para quem tem 1,62 m, o currículo parece ser maior do que eu, né? Mas com muita humildade, muita modéstia, eu vou tentar passar um pouco do conhecimento, né? E tirar as dúvidas de vocês ao longo desse encontro. Tive uma grande oportunidade, pessoal, de trabalhar nessa instituição e atender muitas empresas, daí que eu tive muitas experiências em empresas de portes, segmentos diferentes que eu queria transferir um pouquinho para vocês. Eu lembro muito bem da minha época de graduação, eu sempre gostei demais de assistir palestrantes que trabalhavam no mercado e trazia para dentro do universo, né, acadêmico essas práticas. Então, era a grande oportunidade de unir a teoria junto com a prática. Então, aproveitem bastante, pessoal. Como disse o professor Jerônimo, aproveitem para fazer perguntas, tirar dúvida e conversar bastante, tá bom? Eu combinei com a professora alguns tópicos para a gente conversar, para poder gerar algumas ideias, alguns insights para vocês poderem me perguntar. Então, eu vou compartilhar a primeira parte aqui que eu imaginei com vocês, é falar sobre a negociação em diferentes segmentos. Para cada tipo de serviço, comércio ou indústria, a gente tem uma negociação diferenciada. E aí ela também tem uma variação de acordo com o porte das empresas. Se ela é micro, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande empresa. Só que é interessante, pessoal, vocês que vão entrar no mercado de trabalho, ou sendo gestores, administradores, ou tendo as próprias empresas, eu queria passar isso para vocês. Não se impressionem, nem com o tamanho, nem com o volume de dinheiro negociado, porque isso depende muito do tamanho das empresas, né? Então, às vezes, falar de 1 milhão para uma microempresa é muito dinheiro, mas com uma média e uma grande, isso, bem dizer, não é nada. Então, o primeiro ponto é assim, existe na negociação um controle emocional que nós temos que ter muito grande. A questão de ansiedade, medo, insegurança, isso em negociações, ele acaba nos atrapalhando. Então, essa questão de você ter esse controle emocional é muito importante. Eu olhei um pouquinho da programação, né, acadêmica de vocês, os autores que vocês estudaram. Então, assim, você já tem a base, né, conceitual. E agora começar a desenvolver isso, trabalhar. E aí, falando nessa questão das diferenças, é interessante, assim, para passar para vocês o que a gente tem visto. Quando você negocia na micro e na pequena empresa, você é muito mais próximo dos donos das empresas. É uma conversa mais, assim,
olho no olho, mais coração, sabe? Mais sentimento, de você estar envolvido com ele nos problemas e nos desafios dele. Quando você pega uma média empresa, você já acaba negociando com departamentos da empresa, né? Então, talvez vocês vão negociar com um setor de desenvolvimento, um setor de marketing, um setor industrial, né? Dependendo da carreira que vocês seguirem, vocês vão falar com o departamento que não é tão coração com o dono, mas também não é tão distante. Você acaba tendo aquele envolvimento com a pessoa. Agora, quando você pega as grandes, as multinacionais, aí, pessoal, é um pouco, como eu vou dizer para vocês, não tem esse calor da negociação com as pequenas, sabe? É uma coisa mais formal, mais séria, a não ser que ao longo do tempo você se aproxime e crie um relacionamento. Mas no primeiro momento, assim, com as grandes empresas multinacionais, a coisa, assim, é um pouco mais distante, sabe? Mais números, mais resultados. Então, isso é só para vocês aí, a gente começar a colocar aí um piso, né? Uma base aí, para a gente poder avançar e falar sobre negociação. E aí eu vou entrar com vocês falando um pouquinho aí do que aconteceu antes, durante e depois dessa pandemia que não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Vamos lá. Só relembrando um pouquinho, nós tivemos uma crise em 2008, depois tivemos outra em 2014, né? Vocês acompanharam um pouquinho aí, nosso PIB despencou, e quando estava ali uma luzinha, com os indicadores ali econômicos melhorando um pouco, aí nós tivemos a pandemia. Então, o que acontecia com as empresas? Elas já vinham de uma situação muito difícil, já haviam cortado custos, já estavam buscando, assim, tirar leite de pedra, sabe? Principalmente as pequenas, as médias também sofreram bastante, então já estava numa situação. E quando entrou a pandemia, então, foi mais afetada ainda, porque elas estavam começando a se recuperar. Até dezembro de 2019, pessoal, por incrível que pareça, já estava acontecendo as coisas lá na China, mas o empresariado brasileiro, né, ele não estava assim, sabe, imaginando qual era o impacto que ia ter no nosso país. E até dezembro de 2019, a perspectiva era boa, investimentos na área de marketing, na área de processos, até um pouquinho na indústria também, né, sentindo uma melhoria. E aí, quando aconteceu a pandemia, acabou tudo isso. E é interessante, lembra que no comecinho eu falei do emocional? Então, a gente viu muitos empresários que, quando deu ali em março a quarentena, a primeira pane que dá na cabeça do dono das empresas, né, um diretor, ele ia agora, né? De uma hora para outra, não vou ter mais um consumidor entrando dentro do meu estabelecimento, ou se eu sou uma indústria, os meus canais de vendas, eles foram impactados, estão com as portas fechadas. Então, nesse primeiro impacto, deu uma paralisia, né? E principalmente porque não tinha informações. E o interessante, pessoal, vocês que são jovens, vocês que são novos, talvez vocês consigam se adaptar muito melhor, né, do que eu, apesar de ter o cabelo de japonês preto, né, e não tem fio branco, mas eu sou bem mais velho. Então, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de fazer as adaptações. Mas vocês, jovens, vocês conseguem essa adaptação. E qual que é essa adaptação? É a questão de estarmos vivendo um mundo em constante mudança, volátil demais, e não temos mais certezas. E isso dá uma vantagem para vocês imensa de estar com a cabeça aberta, o pensamento aberto para inovação, e tentar ver um caminho, mas se não der certo, vocês conseguem tomar outros rumos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse choque aí da quarentena, pessoal, o empresário que tinha, por exemplo, um comércio varejista, vende roupa, na hora que travou, ele ficou paralisado, ele não conseguiu se movimentar. E aí passou um mês e meio, ele ainda estava tentando retomar. Enquanto que outros empresários, eles perceberam que o principal problema era a questão de isolamento, eles foram para outros canais de relacionamento, de venda, de negociação, que não precisasse usar o olho no olho, o pessoal. Migraram para o comércio eletrônico, migraram para as redes sociais, migraram ali para a questão ali da comunicação instantânea, né, o WhatsApp. Então, eles tentaram, de alguma forma, migrar os negócios deles para uma era mais digital. E nessa fase, pessoal, o que foi bacana é assim, quem manteve a calma, o controle emocional, conseguiu enxergar perfeitamente qual a situação da empresa, projetar ali os problemas, né? E aí vocês, como são de administração, mais do que eu, vocês sabem ali a questão de fluxo de caixa, a questão de um demonstrativo de resultado,
já fez a projeção ali de inadimplência, então ele já viu que a coisa ia ficar feia. E aí ele já começa a negociar. E nessa negociação, olha que interessante, quando você pensa assim em negociação, pelo menos eu que sou do mundo de marketing, de publicidade, parece que a negociação a gente só faz para vender. E não é verdade, né? Na negociação nós temos com os fornecedores, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, e às vezes, pessoal, olha que interessante, nós vamos negociar até com os concorrentes, né? Não para formar cartel, hein? Pelo amor de Deus, nem monopólio, não é isso. É negociar com os concorrentes, dependendo da situação, algumas práticas para que haja, né, o ganha-ganha. Mas olha só, isso que eu queria comentar com vocês, o que aconteceu durante a pandemia. Então, o empresário ele teve que negociar, por exemplo, com a locação dele. Puxa, eu pago 10, 12 mil, os aluguéis aqui em São Paulo, em shopping, fica na faixa de 30, 40 mil a alocação, e fechou o shopping. Tem ali os prestadores de serviço, a empresa de controle de acesso, segurança, limpeza, alimentação, restaurantes internos das empresas, teve que renegociar esses contratos, né, que ele tinha firmado. Se tem ali um fornecedor, ele tinha feito uma programação para comprar matéria-prima, e aí chegar no fornecedor e falar que tem que cancelar, mas tem multa, sabe? Então, o colaborador, nós vimos algumas iniciativas do governo para tentar ali subsidiar uma parte ali da folha de pagamento, depois benefícios para tentar manter o emprego, e aí, no último caso, né, teve a dispensa, né, infelizmente. Então, tudo isso foi negociado. E aí, uma coisa que eu queria que vocês pegassem bem essa questão da negociação, que quando eu comecei minha carreira, era muito diferente, sabe, pessoal? Nós tínhamos ali uma meta, um objetivo numa negociação, e nós íamos com as informações para tentar obter o melhor resultado possível daquela negociação para a instituição ou pela empresa que eu trabalhava. E as coisas, pessoal, mudou muito pelo conceito que vocês já estão vendo, que é aquele conceito do ganha-ganha, sabe? Se eu vou negociar o aluguel, talvez aquela locação seja a única renda do proprietário, né? Talvez seja uma pessoa que tem todo o dinheiro, o prato de comida que vai para casa dela vem daquela do aluguel. Então, também não posso simplesmente deixar de pagar, sabe? Vou tentar chegar num acordo, vamos tentar reduzir por um período, né? Se tem prestador de serviço, o prestador de serviço também tem a folha de pagamento da equipe, funcionários e os problemas que ele tem ali. Então, tentar conversar de uma forma que eu não tente simplesmente rescindir o contrato, mas tentar reduzir para que ele também consiga permanecer, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? É porque as negociações hoje, ela envolve muita confiança, muita transparência, porque como a gente está nesse mundo globalizado, que a gente conhece as pessoas de tudo quanto é canto, se reencontra com as pessoas, né, muito, e o nosso nome, a nossa carreira, ela acaba sendo divulgada em muitos lugares. Então, uma vez que você acaba abusando de uma situação que você está vocês já devem ter visto, né, a questão de poder na negociação. Quando você tem um poder maior que o seu outro negociador, você dita a regra da negociação. Só que assim, quando lá, há 20 anos atrás eu fazia isso, não respingava nada nessa pessoa. Só que agora, se você faz isso, de abusar do seu poder numa negociação, aquilo um dia volta. Porque quem sabe essa pessoa esteja igual a você ou num poder acima. Então, o que eu quero dizer é assim, o que a gente planta numa negociação, seja para o bem ou para o mal, nós vamos colher lá na frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente decide. A questão de ética, transparência, a empatia, de você se importar com a pessoa que está negociando com você do outro lado. Tudo isso é muito importante, pessoal, porque isso vai demonstrar o caráter e os valores de você como profissional, senta numa mesa para negociar. E isso vai ecoar, pessoal, por muitos anos e com as pessoas que for ter um relacionamento ou de negócio, ou, quem sabe, né, cria-se até laços de amizade, mas é o seu caráter que vai estar nessa negociação, sabe? Então, esse é um primeiro ponto aí que eu queria passar. E, claro, não é uma maravilha, né, pessoal? Claro que tem conflito. De uns que não cedem, de alguns que querem se aproveitar, né? Não precisa ir muito longe. Tantas pessoas aí que se inscreveram ali na ajuda do governo, que eles não tinham perfil e acabaram se aproveitando.
Então, eu não posso negar para vocês que existem os oportunistas numa negociação. Mas aí, vocês também têm que se blindar, têm que se preparar para isso, né? Nessa questão de analisar com quem que você vai negociar, com quem que você vai sentar nesse veio histórico. E hoje vocês têm uma grande vantagem, né? Porque, por exemplo, hoje quando eu vou para uma reunião de negociação, eu tenho ali LinkedIn, eu posso ver o histórico profissional da pessoa, eu tenho ali Instagram, tenho Facebook, tem as redes sociais que eu posso entender primeiro a pessoa, quem ela é de verdade, sabe, no dia a dia. E ali dá para mim ter uma ideia. E eu também vejo ali qual é o cargo dela, quais são os objetivos dela na negociação. Parece que não, mas a gente consegue perceber muita coisa com isso, tá? E eu uso essas informações para traçar uma estratégia de quais são os ganhos para a minha organização, os ganhos para a organização do outro lado da mesa, né, que está negociando comigo, e aí eu levo para isso preparado para tentar transmitir isso ali na hora da fala, né, da argumentação, tá? Depois, vão pensando nas perguntas aí, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Ok. E aí, já se passaram aí 4 meses aí após a quarentena, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e aí a coisa foi evoluindo, algumas empresas realmente, infelizmente, acabaram fechando as portas, né? Muitos restaurantes, bares, de cada 5 bares e restaurantes, 2 eles não vão reabrir, né? Quando normalizar, entrar na fase 3 ou 4 aqui de São Paulo, então eles não vão abrir. E nessa situação aqui, pessoal, o que eu tenho muito visto também? Oportunidade. Como assim, Haroldo? Tem empresa crescendo? Tem, pessoal. Então, eu não sei, assim, se vocês têm acesso, assim, a outras empresas, né? Porque a gente vê muita história negativa, né? Se a gente acompanha só a mídia jornalística, né? Então, a gente, pelo menos aqui nos bastidores, né? Nas empresas, nós temos visto situações, assim, surpreendentes de crescimento de 30%, 40% das empresas. E olha que legal. Enxergando ali uma oportunidade, aonde está o caos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós atendemos uma empresa que ele faz aquelas pulseiras de evento, ok? E aí, como vocês sabem, eventos foi totalmente excluído aí, né, no nosso país, no mundo inteiro. Então, ele viu ali o faturamento dele cair 95%. E aí, conversando, tentando enxergar a oportunidade, adivinha onde usa essas mesmas pulseiras, pessoal? Em hospitais. E também, isso também é uma informação que eu não sabia, no setor carcerário, algumas instituições usam também a pulseira para identificar os presos. Então, junto com essa empresa, a gente identificou essa situação e vimos oportunidade. Agora, olha que interessante. Como é que a gente muda um time de vendas comercial, que estava focado em eventos, balada, entrar no ramo hospitalar, pessoal? De como falar a linguagem de um comprador hospitalar, de falar a linguagem técnica, né, dos cuidados que aquela matéria-prima precisa, da questão ali de valores, né, porque é um segmento diferente, a aplicação é outra. Então, os valores, os insumos são precificados de forma diferente. E tudo isso assim acontecendo. E aí, fizemos uma força-tarefa para entender o mercado rapidamente, treinar a equipe comercial nessa abordagem e tentar introduzir esse produto. E olha que interessante, pessoal, em um mês, nós tivemos essa adaptação, esse treinamento, e no segundo mês, já começamos a colher um resultado e atingindo aí cerca de 30% do faturamento da empresa, tentando recuperar aqueles 90 e pouco que tinha perdido, tá? E aí envolveu muita negociação. Então, olha que bacana, nessa experiência, a gente chama, eu não sei se vocês já entraram em questão de argumentação de vendas, né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte, né, doutora Ana Carolina? Será que já estão avançando nessa parte de negociação? Estamos começando a entrar nos tipos de negociação, eles, por enquanto, ainda estão nas fases da negociação, na preparação, né? Como é que faz a parte do controle, do contato, exatamente, mas ainda não aprofundamos esse, pode explicar como você se sente melhor. Tudo conhecimento. Muito obrigada. Legal, vamos lá. Então, a argumentação, pessoal, é uma coisa muito bacana que vocês vão entender o que eu quero dizer, de como vocês podem aprimorar. A negociação, eu vejo muito como um machado, sabe?
um machado que a gente tem que constantemente ficar afiando, melhorando e tentando entender qual a melhor forma de usar ele. E aí, nessa questão da argumentação, vai muito de prática, experiência, conhecimento, e tem um tempero especial na argumentação, que é a criatividade, pessoal. Que é você fazer conexões de informações, argumentar e convencer o seu interlocutor que você tem um quê de razão, que o seu ponto de vista faça sentido para ele, né? Então, um exemplo assim bem prático disso. A maioria das empresas, se você não é do segmento, que é o caso hospitalar, quando você for fazer uma abordagem de negociação, o comprador do outro lado vai falar para você o seguinte: olha, aqui nós já temos fornecedores desse produto. E quem é você? Nunca ouvi falar de você no meu segmento hospitalar. E isso sucessivamente. E aí, o negociador, o que ele faz? Ele enxerga essa objeção. A objeção, pessoal, essa é o que impede de avançar na negociação. É uma dúvida, uma questão, uma informação, ou algo que interrompa o avanço da negociação. Isso é uma objeção. Então, vamos supor que essa objeção seja clara ali. Ele já tem fornecedor e, por isso, ele não quer nem saber de você. Olha que interessante. Aí você volta, pensa, e como é que eu argumento? Na argumentação, você pode falar o seguinte: olha, você está satisfeito com o seu fornecedor? Ok. Eu até prefiro que você continue com ele para que você desenvolva o seu hospital, a sua empresa. Só que eu queria pedir uma oportunidade de ser uma segunda opção, até para você ter uma comparação de qualidade, preço, atendimento e entrega. E aí você não precisa passar toda a sua demanda para a minha empresa. Você pode passar 5%, para que haja essa oportunidade de você nos conhecer. Repare o seguinte: se o comprador, o negociador do outro lado, ele for sensato, ele vai fazer uma reflexão. Puxa vida, mas realmente eu tenho um fornecedor desse, e se ele der uma dor de barriga, ou tiver algum problema de produção, um excesso de demanda, eu vou ficar sem esse produto. E talvez eu não tenha velocidade para contatar outra empresa, homologar o produto, testar e fazer o pedido. Se eu der uma oportunidade para ele, talvez eu experimente, consiga validar e ele tem uma segunda opção. Então, repare o seguinte, pessoal: como a argumentação, se ela for bem pensada, bem desenvolvida e que seja convincente, você consegue transferir essa ideia para o seu negociador e consegue ter o aval dele. Tá? Então, como um exemplo aí para vocês de argumentação que vocês vão chegar nessa fase, ok? Bora lá. E a negociação, pessoal, eu particularmente gosto bastante desse tema. A gente podia ficar falando bastante tempo aí a noite inteira, tá? Mas eu não vou apavorar vocês, a gente vai se ater ao tempo. Na negociação, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com informação, tá? Então, vai ter um momento, né? Talvez, eu não sei, assim, dentro da grade de vocês, que tem uma matéria chamada inteligência competitiva. Eu, particularmente, gosto muito e uso muito ela para montar as estratégias de negociação das empresas, né? Então, vou dar um exemplo aí do que é inteligência competitiva para a gente usar nisso. É você buscar informações que talvez não estejam escancaradas, disponíveis no mercado, mas que você, de alguma forma, e claro, sem usar de artifício ilegal, tá, pessoal? Dentro da legalidade, você consiga entender, obter essa informação e usar a seu favor numa negociação. E aí, para ilustrar isso, né, na prática, eu tenho um caso muito bacana. Há muitos anos, talvez uns 8, 9 anos, lá para trás, apareceu uma matéria de uma empresa distribuidora de frutas para o setor corporativo, né, que fazia a higienização, picava pequenininho, entregava nas empresas. E aí, na mídia, ele me colocou que ele atendia, vou chutar aqui um valor da época, tá? Que tinha um faturamento de 5 milhões por mês de faturamento. E aí, um empresário me chamou, né? A gente estava fazendo um projeto de estratégias empresariais para ele, e ele me chamou e falou: pô, Haroldo, nós não vamos ter condições de competir com esse cara. Nós achávamos que estávamos bem, mas esse cara é 10 vezes maior do que a gente. Nós não vamos ter como bater ele, né? E aí eu pensei, falei, tá esquisito, né? Por que o cara diria isso para uma matéria aberta, né? O faturamento?
E porque quando a gente fala um faturamento assim grande de um segmento, um setor, pessoal, a gente, na verdade, está atraindo concorrente. Não é muito inteligente. Então, se ele fez isso, talvez a estratégia seria outra. E aí eu perguntei para ele o seguinte: quantos caminhões de resíduo, você faturando 500 mil por mês, você gera de resíduo? Ah, Haroldo, 500 mil sai daqui da empresa em torno de 4 caminhões de resíduo. Exemplo, tá? E aí eu falei assim, então significa que lá nesse outro que é 10 vezes mais, fazendo uma continha aí, tem que sair de 30 a 40 caminhões de resíduo aí para poder, né, se livrar aí da casca, semente, bagaço das frutas. É isso aí. Aí nós fomos lá para o endereço dessa empresa, desse concorrente, e montamos ali um mini acampamento, né, de um dia. E olhamos ali qual era o resíduo dele. E aí qual foi nossa surpresa, pessoal? Né? Movimentaram um único caminhão de resíduo. Quer dizer, a empresa, né, que estava com medo era 4 vezes maior do que ele. E ele, na verdade, ele inflou os números dele, porque a intenção dele era criar franquias que nós soubemos depois de 4 meses. Então, o que acontece com essa informação? Graças a isso, ele não estruturou a empresa para enfrentar um inimigo inexistente, ele não reduziu preços para tentar pegar o mercado dele, enfim, ele considerou aquele concorrente no devido tamanho dele para criar uma estratégia e negociar com fornecedores e com os clientes. Né? Se ele tivesse ido naquela informação errônea, sem usar uma inteligência competitiva, ele teria ali investido muito dinheiro e perdido bastante. Então, isso é uma dica que eu queria muito passar para vocês, né? Não se atenham simplesmente ao ambiente da empresa ou que você trabalha, ou se você for dono de uma empresa, naquele seu espaço físico, tá bom? Vá além, expanda o seu conhecimento, a sua fronteira, para ir buscar esse conhecimento, cruzar informação, que isso vai te dar uma vantagem competitiva gigantesca na hora de negociar e formular estratégia, tá bom? Então, vou contando uns casos aí para vocês. Haroldo, claro. Interromper um pouquinho para poder respirar um pouquinho também. Eu fiquei muito contente com o teu exemplo. Já temos algumas perguntas ali, mas eu já falei para o pessoal que nós vamos te formular as perguntas na sequência, e queria te dizer o seguinte, que uma das tarefas que a moçada está fazendo, os da disciplina, né, comigo, estão fazendo agora, é justamente procurar casos de negócios ou que deram muito certo ou que deram muito errado, e fazer uma comparação com aquelas teorias que a gente vinha estudando ali, sobre o que é negociação, qual é a melhor estratégia de negociação, como fazer e tal. Então, no nosso último encontro, a gente conversava sobre isso, né? E alguns colocaram assim, professora, mas eu procurei na web, não achei exemplos. Eu disse, aí me ocorreu, sabe? Mas olha, quem sabe vocês olhem aí no futebol, que o futebol vive publicando, né, negociação para cá e negociação para cá, e entrou um jogador daqui, um jogador dali, vai para um time, não vai, não vai. Mas, enfim, o que eu queria te dizer é que é muito bom tu trazeres essa prática, porque esse é o espírito mesmo do nosso encontro. Queria te agradecer nisso, porque tu estás falando e eu estou assim vibrando contigo por saber que era exatamente assim que nós estávamos precisando que uma pessoa viesse falar para nós. Muito obrigado. Então, tu pode, por exemplo, tu disser assim, não quero ocupar muito tempo. O tempo é teu, tu fazes o trabalho como tu achares que deve, porque nós estamos aqui para aprender contigo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Carolina. Eu fico contente e espero aí que vocês estejam assistindo, escutando, possa começar a gerar algumas reflexões sobre a negociação para vocês, tá? Uma outra coisa bacana, aí eu gosto muito de cases, tá, pessoal? E é legal que acho que os exemplos, né, na prática, acho que traz um aprendizado muito grande, né? Primeiro, que a gente usa a experiência do outro para a gente errar menos. E aí é legal porque se é uma prática que deu certo, quando vocês estiverem no mercado, ou se já estão, vocês podem levar essas práticas para a empresa que vocês atuam, para tentar desenvolver isso. Isso que eu acho bem bacana nos cases, né? E aí, a professora comentou, e eu vou trazer uma bem bacana também para vocês, na parte, assim, também de negociação, que eu me lembrei agora. Eu só não vou poder falar o nome da rede, tá, pessoal? Mas é uma rede de idiomas,
ela é a franquia mais antiga do nosso país. Ela tem 60, vai para 70 anos, tá? Esse ano, acho que, se não me engano, já vai para 70 anos que ela está no Brasil. E aí, uma das franquias, eu tive a oportunidade de ajudar eles, e aí tinha lá o pessoal lá os professores, né? Os coordenadores, negociava ali com os alunos, dava 30% de desconto na matrícula, oferecia ali material didático, e enfim, era desconto em cima de desconto, né? E aí, olha que interessante, isso é muito bacana. Nenhuma negociação você se prepara sem informação. Então, a primeira coisa é entender o que se passa na cabeça do seu cliente. Por que o cliente escolhe você? Isso vai te ajudar a fazer uma reflexão de como negociar com os outros potenciais clientes. Então, nessa escola de idiomas, a gente perguntou uma coisa muito bacana que em estratégia a gente chama de fator-chave de sucesso, tá? Depende do semestre aí, vocês vão ter ou terão. Uma coisa importante, quando eu estava fazendo propaganda e marketing, eu não me atentei muito a esse negócio aí de fator-chave de sucesso, tá, pessoal? Mas é uma coisa que eu deveria ter prestado mais atenção e tido mais perguntas para os meus professores. Por que eu digo isso? Quando você pergunta para o seu público-alvo ou seus clientes o que foi importante para negociar, então nessa escola, eles colocaram lá a marca, a credibilidade da instituição, o preço, professores, método, marca, né, a confiança na marca, enfim, colocaram uma série de estrutura, né, essa escola é bonita, confortável, ar-condicionado, tudo isso colocaram lá. Se não me engano, eram 6 itens, tá? E olha que interessante, né, até para dar uma chacoalhada em vocês aí, não apareceu nenhum desses 6 que eu falei para vocês, tá? Então, não foi estrutura, não foi marca, não foi preço, não foi professor, nem método, e nem a parte da franquia, né, da escola. Não foi nenhum desses. Eu queria que vocês colocassem aí no chat aí, quem é que chuta aí, qual foi o principal motivo dos alunos irem se matricular naquela escola de idiomas? Coloquem aí pra gente aí. Aí, o Osório falou estrutura física, não foi, viu? Ó, vou dar uma dica para vocês, não foi nenhum desses que eu comentei com vocês, tá? Foi algo que de 150 alunos, 119 também não, Cristina, não é o acolhimento. Descontos também não. Mais uma aí eu vou abrir para vocês aí. Quem chuta mais uma aí para mim abrir a resposta? Não foi nenhum desses, hein, pessoal? Olha só, foi a localização, pessoal. Qualidade de serviço, não, foi a localização. Porque nós descobrimos o seguinte, a questão de escola tradicional, escola de idiomas e residência era o principal. Aí a Kellen acertou a localização. É isso mesmo, pessoal. O principal fator-chave de sucesso daquela unidade era a localização. E aí, isso mudou totalmente a estratégia de negociação. Foi tirado do discurso, né, de venda da equipe, toda a questão de desconto, matrícula, material didático, tudo isso tirou. Manteve-se os preços, né, normais, sem desconto, e deram muita ênfase à segurança, à facilidade, à localização, à proximidade, o acompanhamento dos professores ali na região, sabe? Então, tudo isso fez esse foco. E também eventos localizados ali para eles. Então, pessoal, o que aconteceu dessa ação, tá? Ele saiu ali na posição 116, né, um ranking de 500 escolas ali, e ele atingiu o 5º lugar no Brasil, graças a um fator-chave de sucesso identificado e utilizado na negociação. Então, isso foi muito bacana, né? Bom, vou avançar mais um pouquinho, eu vou voltar para o tema, tá, professora Ana? Lá para a questão ali agora de como é que estão as negociações aqui na pandemia aqui, pessoal, tá? Bom, retomando agora, pessoal, alguns municípios, pelo menos aqui em São Paulo, eles entraram naquelas fases de abertura. Eu acredito que no Sul também, né? Paraná teve ali uma abertura ali do comércio, né? Minas também teve. Então, assim, gradualmente está tendo essa abertura. Só que aí, o que a gente está vendo nas empresas? A insegurança do cliente
e das empresas fazerem negócio entre elas, porque está muito incerto. E como é que a gente agora começa a trabalhar nessa incerteza na negociação, tá? Então, o que eu queria passar para vocês é como a gente escolhe os tópicos que vão levar em conta na negociação. Então, nesse momento, a gente tem que ser bem analítico, tá? Então, quais são os problemas reais dessa pandemia, pessoal? Conta aí comigo aí, ó. Desemprego já está em 14%. Projeção do PIB esse ano é negativo. Dizem que ano que vem talvez seja acima de zero, né? Mas eu acredito que vai continuar negativo, né? Minha percepção. A questão da queda da renda, quer dizer, desemprego, queda da renda, e o medo, a insegurança da pessoa perder a renda dela. Então, são os principais, né, itens, e agravando ainda com a questão de saúde. As pessoas estão com medo ainda, até que seja confirmada, né, se Deus quiser vai ter a vacina em dezembro, e aí até que ela seja distribuída pela população em massa, nós temos muito medo da contaminação. Então, são esses tópicos aí que vocês têm que eleger, ter em mente, para poder avançar para uma negociação. Então, quando você leva isso para a mesa, o que você faz? Vou dar um exemplo, tá? Você trabalha numa indústria ou num comércio que tem uma categoria de produtos premium, tá? Só para arredondar a conta aqui, vamos supor que seja R$100 a unidade, produto premium, tá? Com todos esses fatores, talvez nós não tenhamos público para poder oferecer esse produto premium. E aí eu tenho que criar uma segunda marca, né? Talvez uma marca, né, mais barata, para o público com uma renda menor, que custe R$20. Por uma de 100 para 20, mas aí você tem adaptação, né? Dos insumos, da questão de embalagem, dos ingredientes, do tipo de distribuição, enfim. Você tenta reduzir tudo para que tenha um produto mais barato. Por quê? Como nas crises anteriores, a pessoa que vai no supermercado, ela já vai com ali um foco em reduzir custo, em reduzir despesa. A mesma coisa que a gente faz nas empresas para reduzir custo, o consumidor final também está reduzindo ali a despesa residencial. Então, ele vai buscar uma marca que ele está acostumado por 100, vai comprar por 20. Então, é o momento, então, de criar a questão de produtos que estejam adequados e que o seu argumento de vendas, a sua negociação, para quem comprar ou distribuir para você, esteja também adequado nesses pilares, tá? Então, o medo, por exemplo, se você tiver ali uma questão de higienização, de distanciamento, de atendimento por agenda, são vários, cada segmento ele fez uma cartilha, é um protocolo de atendimento, né, para evitar contaminação. Se o empresário ele segue aquilo, ele acaba diminuindo essa questão do medo, tá? Que é um fator aí que acaba prejudicando muito na negociação. Então, o bom negociador, ele vai com essas informações preparadas, vai com o argumento adequado para bater cada uma delas e que o seu negociador do outro lado, ele se sinta confortável em adquirir ou obter, né, o serviço que você está oferecendo para ele, tá bom? Só que aí, a gente até brinca em negociação, que é o seguinte, para uma negociação ali de 15 minutos, a gente passa ali 6, 8 horas se preparando. Você tem uma negociação ali de 3, 4 horas, não tem problema, né? Posso me preparar em 1 hora, 1 hora e meia, que eu tenho muito tempo para poder argumentar e conversar com a pessoa e convencer ela, tá? Então, quanto menor tempo que a gente tem, mais a gente se prepara. E uma coisa, assim, uma dica que eu queria dar, professora, aí antes de abrir para as perguntas, é um exemplo, assim, que nunca mais eu esqueci. Eu estava com, deixa eu ver quantos anos eu tinha, eu estava com 20 anos mais ou menos. Estava numa empresa de tecnologia e a empresa me deu uma grande oportunidade de fazer um curso com o Márcio Miranda. Márcio Miranda, naquela época, ele era o auge dos negociadores do Brasil. Ele tem uma fama internacional, né? E aí, foi muito legal, pessoal, porque eu era muito moleque ali, né? Estava no meio dos vendedores sênior, gerente de vendas, e estava lá no meio deles, muito novo. E aí, sortearam as duplas, eu estava ali, eu e mais um amigo, e aí tinha que negociar um com o outro, e tinha só, por exemplo, 3 compradores para 20 duplas de negociadores. E no sorteio, eu fui primeira dupla a negociar com os compradores. Aí eu chamei o palestrante, o instrutor, né, o Márcio, de lado, e falei, pô, Márcio, eu perdi. Como assim? Porque eu vou fazer minha oferta,
E todos os outros grupos depois vai fazer uma oferta melhor que a minha. E eu não vou voltar para a mesa para negociar com ele. Então eu perdi. Ele falou assim, depende. Depende do que você falar, talvez você não dê chance para nenhum dos outros depois de você. Aquilo me marcou muito, pessoal. Por que isso? Porque depende de como você analisa a situação, você pode ter um olhar pessimista, que todos os fatores vão te prejudicar e você vai sair vencido da negociação, ou você enxerga, por um outro lado, os pontos fortes de como você pode negociar, pode argumentar fortemente e levar aquele objetivo, né, com êxito. Então, naquele momento, quando ele deu essa dica, o que eu fiz? Eu e meu parceiro, nós preparamos uma argumentação muito forte de benefício comprador e nós usamos ainda mais um artifício ali de que ele não teria volta conosco. Talvez os outros grupos não tenham feito análise tão forte como a nossa, de como nós poderemos ajudar ele, e talvez ele, na ânsia de querer ver as outras propostas, ele perderia a nossa com certeza, porque nós não voltaríamos para negociar com ele mais. E não é que deu certo? Nós, das 20 duplas, nós não demos chance para os outros 19. Nós fechamos a negociação, ganhamos o contrato ali, né, na simulação, e não demos chance para os outros. Então isso, pessoal, é um ponto muito forte aí de como você entra na negociação e não pode entrar derrotado. Ou que a sua empresa é menos competitiva, ou que não tem qualidade, ou que não tem o preço adequado. Não pense nisso. Fortaleçam os pontos fortes que a sua empresa tem e vai firme na negociação, argumentando o que é melhor para o outro lado, para o negociador, tá bom? E eu acho que a gente pode abrir, hein, professora? Não sei se vocês querem mais alguns exemplos aí na situação. Como é que vocês acham aí? Como é que tá aí? Tá muito chato? Tem gente já dormindo? Acho que está muito bom. Eu estou encantada, né? Porque eu sou suspeita. Eu trabalhei assim muito para que você viesse, né? E foi meu presente de aniversário, né? Lembra? Sim, é verdade. Eu já tinha. A primeira coisa, eu abro o meu celular, tinha um recadinho do Haroldo dizendo que vinha. Eu digo, pô, que presentão de aniversário, né? Então, hoje o presente de aniversário está consolidando. Então, da minha parte, assim, eu fico feliz, eu acredito que você está contemplando muito bem a expectativa, assim, e o apoio que nós precisávamos dentro da disciplina, e eu observei que já há perguntas no chat. Então, podemos começar pela sequência das perguntas. Fecho, o Haroldo pode acompanhar ali pelo chat também. A Kailane. Haroldo, minha pergunta é: em que caso de desistência de outro negociador nesse momento de pandemia, o que seria necessário para mantê-lo interessado na negociação? Kailane, nessa situação, claro que teve muitas rescisões de contrato, né? E é engraçado, eu vou contar uma coisa bem pessoal aqui da nossa consultoria. Nós ensinamos nossos clientes a ter uma gestão do caixa muito forte. Que, como diz um bom administrador, um bom financeiro, o caixa é rei. Quem manda é o caixa, pessoal. Sem caixa, a empresa não tem fôlego para pagar os custos fixos dela e sobreviver no mercado. Então, quando tem um momento de crise, pessoal, existe uma estratégia, né, que a gente faz o seguinte: interrompe todos os pagamentos, e aí cada área vai ter que vir falar pessoalmente com o gerente financeiro e justificar o porquê que tem que manter aquela conta paga e por que é importante para a sobrevivência da empresa. Então, nós ensinamos isso e, claro, que os nossos clientes fizeram a lição de casa muito bem feita, né? Quando deu a quarentena lá, anunciaram mais ou menos dia 13, dia 15, minha caixa de e-mail, meu WhatsApp estava lotado. Os clientes tudo pedindo uma pausa, rescindindo, né? Então, assim, Kailane, eu senti na pele o que você está falando, do negociador, né, do outro lado, ele pediu para desistir. E aí, os nossos clientes também fizeram a mesma coisa, os clientes deles rescindindo dos contratos. Então, o que a gente faz nesse momento aí para manter interessado, tá? Aí que vai agora, assim, a importância do que você faz, se agrega valor ou não para ele. E aí é interessante, Kailane, que tem que estar muito claro quais são os valores da sua organização, né, ou o que você faz,
para que o outro se sinta assim, sensibilizado e vê que é verdade, que precisa manter aquele contrato. Haroldo, mas será que dá para convencer? Aí vai da persuasão. E aí, olha só que interessante, nós perdemos ali, sei lá, acho que 80% dos nossos contratos, né? Os contratos nossos é feito para 2 anos, 3 anos, e aí teve essa interrupção. E aí eu comecei a negociar com eles, e aí eu levei mais ou menos 1 mês e meio para negociar com todos e tentar reverter, e aí a gente acabou ficando ali com uma queda ali de uns 15%. Então, até que de toda a situação a gente conseguiu reverter bastante. Qual que foi o ponto principal? Nessa questão da crise, ele talvez sozinho teria maior dificuldade. Esse foi o nosso argumento de negociador. Com a gente já estava enfrentando com dificuldades, sem poderia ser pior ainda. E ele entendeu isso, né? Então, nós ajudamos ele depois a ver o que realmente era prioridade, o que era, entre aspas, supérfluo, né? Porque já tinha cortado tudo que tinha cortado. E aí manter. E assim, nós não podemos forçar, tá, Kailane? Então, quando a pessoa fala não, mas você não quero, você não pode obrigar ela. Você não pode ser assim, ter uma pressão de impor a sua vontade. Isso é péssimo na negociação. O que você tem que fazer é criar ali um contato. Um contato que a gente fala, só para vocês entenderem, é o que faz a ponte da negociação. Você tem o A e você quer chegar no B. Essa ponte é o que vai ligar a gente para esse objetivo B. Então, você tem que ter algum ponto ali que você consegue identificar na negociação que vai te levar onde você quer. Então, pode ser permanência da empresa, pode ser entrega para os clientes dele, pode ser manter os talentos da empresa dele, pode ser os concorrentes avançaram no segmento dele. Então, você tem que olhar tudo que faz sentido para ele, para poder mostrar para ele não desistir naquele momento daquele contrato que tem com você, ou do serviço. Tá bom? Espero ter respondido, Kailane. A próxima ali, Haroldo, então, é do André Gonçalves. Ele coloca que muitas das negociações eram feitas nas projeções dos mercados futuros, baseando-se na inércia do comportamento de oferta e consumo da população. Com a vinda do Covid, quase todas as expectativas do mercado foram frustradas. Qual seria o estilo de negociação nesse momento em que a desconfiança é considerada por ele alta, né? Bora lá. Você sabe que o grupo 3G, né? O Leman, o Teles, o Sicupira lá, vocês sabem que, bom, são um mito aí, né? Todos aí da Ambev, tudo, e a gente sabe que eles são excelentes negociadores. E por que eu estou falando isso? O negociador brasileiro, pessoal, ele é admirado no mundo. Sabe por que nós somos admirados? Porque não existe uma estabilidade igual a Alemanha ou o Japão, né? Que as coisas eram muito tradicional, muito beabá. Então, nós temos uma criatividade para sair de situações complicadas, uma burocracia monstruosa, uma tributação que ninguém entende se não for brasileiro, sabe? Então, André, a gente pode usar muito isso a nosso favor, tá? Essas projeções, né, que tinham um comportamento ali muito claro, as projeções certinhas, e aí o Covid veio para quebrar tudo isso, eu acho que no estilo de negociação que a gente precisa usar agora, é tentar usar essa fase de mudança, assim, sem previsibilidade, a volatilidade dos mercados, as ações, a gente vê que cada hora está num valor, o dólar aumentou, reduziu um pouquinho, aí se estabilizou um pouco aí, 5 e pouco, sabe? Tudo isso a gente vai olhando e tentando o quê? Criar ali, dessa loucura toda de informação, essa incerteza, criar esse estilo de tentar achar oportunidade. Porque, querendo ou não, pessoal, pelo menos no meu ponto de vista, o mercado financeiro não vai ter aqueles ganhos milionários que tinha, sabe? Os ganhos, né, em aplicação vão cada vez ser mais reduzidas e as pessoas vão ter que investir na economia, né? No negócio, numa empresa. Então, eu acho que aí está a oportunidade de mostrar que a nossa economia pode girar, tem perspectiva, foi mais do que provado, né? Vocês estudam administração, existe aí, assim, milhares de oportunidades de infraestrutura, o agro, que vocês estão aí no sul, vocês sabem como o agro é forte aí na região de vocês. Então, todas as perspectivas pode criar ali um cenário que você negocia, mostrando as oportunidades e mostrando a projeção,
né? E eu escuto muito dizer que é nas grandes crises que se formam grandes fortunas, né? Porque alguém chegou uma oportunidade, alguém aproveitou ali e viu que poderia, né, criar algo melhor do que tínhamos antes. E não precisa ir muito longe, pessoal. É só ver o quanto que a gente está usando a tecnologia para manter os negócios funcionando. Quem sabe aí é um ótimo argumento para manter as negociações. Ok, professor Haroldo, obrigado. Continuamos aqui com a Karine Capitani. Como uma micro ou pequena empresa consegue negociar o pagamento com o fornecedor, que é uma grande empresa, quando o valor de suas compras é quase insignificante para o fornecedor, mas para eles é muito e precisa ser negociado? Pois acho isso muito difícil, pois, como exposto, os maiores ditam as regras. Gostei muito, viu, Karine? Que pergunta maravilhosa. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá, pessoal? É muito, assim, rotineiro a micro e a pequena empresa ser pressionada pelos grandes, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Para as grandes empresas movimentar o jurídico deles para fazer uma cobrança que seja extrajudicial ou judicial, existem os honorários e às vezes o custo não compensa. Para a grande empresa, é melhor numa negociação, num acordo, receber essa dívida dela. E aí que a micro e a pequena empresa pode se utilizar disso. Mas como é que faz isso, pessoal? É um pecado falar isso, tá, professor Roberto? Mas vou ter que ser sincero. A maioria das empresas brasileiras são desorganizadas financeiramente, tá? Eles não têm um controle de fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado econômico, elas não têm isso. É raras as micro e as pequenas empresas que tenham isso. Então, quando você pega uma empresa dessa e você tem organizado isso, e você chega para o seu fornecedor e fala o seguinte, olha, eu sei que tem um pagamento para eu te fazer no dia 15 de agosto, de R$1.000, que é o fornecimento. Porém, eu já fiz a minha programação, a minha projeção, eu não terei como honrar com esse compromisso com você. Entretanto, eu fiz o meu estudo, eu posso te pagar R$300 no dia 20 de agosto, mais 300 em 20 de setembro, e mais 300 no dia 20 de outubro. Exemplo, tá bom? E aí, o que a outra empresa vai perceber? Que essa micro e pequena é organizada. Primeiro que ela está ligando para você com quase um mês de antecedência para avisar que você vai ficar devendo. Segundo, você já está propondo uma negociação para que ela não deixe de receber. Isso daí, pessoal, para um financeiro, é o melhor dos mundos. O próprio inadimplente entra em contato para tentar negociar e fazer a melhor forma possível para não ficar devendo, sabe? Então, Karine, eu acho que a palavra-chave aí é a micro e a pequena empresa analisar o fluxo de caixa dela, verificar com as dívidas que ela tem com os fornecedores, qual a capacidade de pagamento, bem realista, tá? Considerando a queda nas vendas, e aí fazer essa proposta com todos os fornecedores, o quanto ela pode pagar mensalmente, respeitando o fluxo dela. Eu assim, duvido, tá? Se a micro e a pequena empresa fizer esse fornecedor, eu até hoje não vi nenhum fornecedor recusar um tipo de negociação igual a essa, tá? Não vi. Porque eles estão com medo gigante de tomar um calote generalizado, pessoal. Qualquer um que diga que vai cumprir o acordo, para eles é lucro, sabe? Então, acho que tem que aproveitar isso, tá bom? Espero ter respondido, Karine, e adorei sua pergunta, viu? Parabéns. Ok. A Kelly Lombardi gostaria de citar um exemplo, uma fábrica de cosméticos, devido à pandemia, resolveu apostar no lançamento de uma novo modelo de máscaras de cílios para substituir o lançamento de uma nova linha de batons, por acreditar que, devido ao uso de máscaras, as vendas de batons cairiam. Porém, foram surpreendidos quando as vendas de batom bateram recorde. Kelly, isso aí me lembra nas aulas de marketing, né? Que o professor meu falou, e é verdade. Nas piores crises, né, nos países, a venda de batom e de chocolate, aquele pequenininho, disparam. Vocês sabem por quê? Porque com a queda da renda das pessoas, o sonho de ter a casa própria, o carro zero na garagem, tudo isso vai por água abaixo. Só que as mulheres, né, elas falam, olha, no mínimo um batom eu vou me dar o luxo. Eu quero me olhar no espelho e me sentir melhor. Ou, né, os meninos que gostam de chocolate, as meninas também, olha, tá tudo uma porcaria, tá tudo difícil.
mas eu vou comer um chocolatinho para me dar um momento de alegria. Então, eu não sei, Kellen, se foi o caso do batom, tá? Mas eu tô meio que apostando aí, viu? Maravilha, maravilha. Quero agradecer aí os participantes que estão fazendo perguntas. Só um parêntese, né, se me permite, Haroldo. Eu quero agradecer aos participantes que estão fazendo essas observações e essas perguntas. Eu estou muito emocionada porque é uma realização, assim, ver que eles estão se colocando para ti com franqueza também, que tu estás contemplando, né, as perguntas. E principalmente o fator, assim, de que até no pior dos mundos, a gente tem de ver uma perspectiva de esperança, né, e uma oportunidade. Então, o que você está trazendo, quando você fala na negociação com ética, com correção, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que sair, tem que ser bom para todo mundo, né? Respeitar o cliente, não tentar passar a perna no cliente, porque o mundo é redondo, né? E logo ali você vai reencontrar aquela pessoa. Então, da minha parte, assim, eu estou muito feliz com os meus alunos, estou muito feliz com as participações e feliz, assim, com essa ética, com essa clareza que você está dando, porque mais do que como é que eu vou dizer, mais do que um ensino que você está dando para nós sobre negociação, você está passando para nós também essa lisura de um ser humano que precisa ser melhor, né? Precisa de mais qualidade. Nós precisamos que a humanidade tenha mais qualidade, né, Haroldo? Então, eu acredito que você está passando essa imagem, uma imagem de um negociador íntegro, né? E eu estou muito agradecida com isso, viu? Muito obrigada. Roberto, eu não sei se temos mais alguma pergunta aí. Temos, professora Ana. A Kellen Lombardi, ela pergunta qual a projeção para o mercado financeiro e empresarial após a pandemia. O Haroldo tinha dado um cenário sobre o PIB, né? E o mercado financeiro, bom, segue a mesma lógica, mas vou deixar para o Haroldo responder aí. Ok, Kellen. Na verdade, é uma bola de cristal, né, Kellen? Se eu falar para você se vai ser bom, ruim ou vai manter, é uma grande besteira que eu vou estar falando, tá, Kellen? Porque a gente não tem muita certeza, infelizmente, né? Então, nós observamos oportunidades, né? Por exemplo, algumas ações que são de infraestrutura, a gente vê que teve uma queda gigante, quem tiver dinheiro pode comprar e ter um ganho lá na frente, né? É mais ali de tentar explorar isso daí. Mas, assim, para o mercado financeiro empresarial, pelo menos, assim, agora, pelo amor de Deus, ponto de vista do Haroldo, tá? Não saiam falando depois, pô, aquele japonês da palestra, né, da UERJ falou isso, vai dar certo. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é assim, meu ponto de vista bem pessoal. Assim, quem se manter firme, pequena, micro, média, grande empresa, se manter firme e passar por essa situação, pessoal, elas vão ter um ganho de mercado gigantesco. Por quê? Conforme as empresas que não estavam bem organizadas, que já tinha gastado muito, que não percebiam onde estavam os desperdícios, elas quebraram agora nesse ano, tá? Então, o mercado, quando voltar, os clientes, os consumidores, eles vão estar órfãos, desamparados. Então, as empresas que ficarem e sobreviverem, elas vão avançar muito rapidamente, tá? E isso vai movimentar muito, porque, gente, nós somos um país continental. Nós temos o PIB aí que soma vários países da Europa, né? O nosso PIB soma vários países da Europa juntos. Então, a gente tem uma capacidade de crescimento gigantesco, tem muita coisa para se fazer ainda. Nosso país é um país jovem, pessoal. E vocês são jovens, vocês estão escutando, não desanima não, tá? Não desanima, não consigo uma vaga naquela empresa que eu tanto sonhava, ou eu não consigo fazer a função, a carreira que eu imaginei. Não pensem nisso, tá? Porque quando eu era mais novo, eu vi isso e, de fato, aconteceu. As nossas experiências, os caminhos que a gente percorre, lá na frente vai fazer sentido, pessoal. Talvez não faça agora. Talvez vocês acham que estão as coisas perdidas. Mas lá na frente, daqui 10, 15 anos, vocês vão ver que tudo que vocês tomaram como decisão, de dedicação, de estudo, de esforço, vai fazer sentido e vai ter uma amarração, tá? Então, assim, quando fala numa projeção para o mercado financeiro empresarial, nós temos tudo para crescer, Kellen. Tem uma oportunidade gigantesca.
mas tem que agarrar firme, tem que se dedicar e trabalhar para valer, sabe? Não esperem as coisas acontecerem ou baterem na sua porta. Você vai para fora da sua casa, vai lá e agarra a oportunidade, tá bom? Essa aí seria a minha recomendação nessa questão, tá bom? Oi, na sequência nós temos aqui o Leo Osório, que ele quer que tu olhe tua bola de cristal aí. Mas vamos lá. Bom, professor, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que abrir uma empresa é baseado em negociação, tanto com aluguel, fornecedor, comprador, entre outros. Gostaria de abrir uma empresa de reciclagem de plástico. Achas que o momento é bom ou melhor esperar as coisas começarem a normalizar? Osório, eu vou ser bem sincero, tá bom? Se você tiver conhecimento do segmento de reciclagem de plástico, ou algum familiar que já tem experiência no segmento de alguns anos, entraria mais preparado com plano de negócio e experiência no mercado. Agora, Osório, se é um mercado que você não tem familiar, nem você tem experiência ou carreira nesse segmento, eu sugiro não entrar. Por que eu estou falando isso? As empresas que já estão no mercado há alguns anos, elas estão fazendo de tudo para se manterem, para sobreviver. E elas têm um fôlego, né? Às vezes por uma reserva ou linhas de crédito, ela vai fazer de tudo para se manter de pé. E quando você é um entrante, nosso esforço para entrar no mercado é muito maior, de negociar com preços mais atrativos, que corrói a sua margem. Você tem que bancar um bom tempo a parte de estratégia de marketing para ganhar mercado. Então, Osório, se você não tem essa experiência, eu não entraria para não torrar dinheiro nesse momento. Eu esperaria, se puder, claro, que se puder esperar, eu esperaria estabilizar um pouco melhor aí a visão de mercado que a gente tem, tá bom? Perfeito, Haroldo. Agora a Larissa está inscrita, ela pode, então, formular seu questionamento. Bom, então, boa noite a todos. Eu vou ser bem curta. Eu teria duas perguntas. Uma relacionada com a pandemia. Dá para se dizer, Haroldo, que se as empresas tivessem um planejamento de curto, médio e longo prazo, elas conseguiriam se manter estabilizadas diante da economia? Bora lá, Larissa. Já posso responder a primeira? Tá. Larissa, eu vi isso acontecer, tá? As empresas que são extremamente organizadas, e aqui, pessoal, eu estou falando de empreendedor individual, microempresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa, não importa o porte nem o faturamento, tá? Esqueçam disso. A empresa que ela é extremamente organizada, tem a gestão na ponta do dedo, ele consegue sobreviver nessa crise com certeza. Por quê? Porque ele já tem, primeiro, uma reserva, porque ele sabe que tem que formar o próprio capital de giro. Ele tem ali, pela experiência ou pelo que ele aprendeu, ele sabe que o mercado ele é instável e às vezes a gente pode passar crises como essa, tá? Talvez, Larissa, ele não tinha previsto que não duraria 2, 3 meses, talvez demoraria 6 meses, mas ele já se ajustou. Esse que é organizado, quando estourou a pandemia, ele percebeu que o fôlego dele de 3 meses não seria o suficiente, ele já tomou decisão, já reduziu o custo, readequou para o mercado e criou um novo fôlego, um novo oxigênio para ele passar esses 8 meses, 10 meses de pandemia, Larissa. E aonde está essa organização, né? Vocês que são administradores, pessoal, eu acredito muito que a gestão ela tem que estar em sincronismo. Eu não posso deixar um cara que tem visão financeira tocar uma empresa. Eu não posso deixar um cara que tem visão de marketing, de vendas, tocar uma empresa. E nem a pessoa de RH ou de um diretor industrial. Por que eu não posso? Porque cada um deles vai ter uma visão daquele pedaço e vai tomar decisão das outras áreas. O ideal, um gestor completo, ele tem a visão sistêmica do todo. E ele sabe que uma ação financeira vai impactar em marketing, em gestão de pessoas e na parte industrial dele. Ele sabe as consequências desse sistema vivo que é a empresa dele. Então, esse gestor que tem esse controle, essa organização e a visão sistêmica, Larissa, ele consegue passar por essa crise, assim como eu tive a oportunidade de ver muitas empresas que estão passando, né, essa situação, conseguindo colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Ele está conseguindo atravessar porque tem isso organizado, Larissa. Tá bom? Pode mandar a segunda, viu, Larissa? Espero ter respondido, mas se não respondi, pode perguntar, viu, Larissa? Não, acho que ficou bem claro. A segunda é sobre negociação. Existe uma técnica específica
que seja eficaz, ou a cada caso e negociação seja uma estratégia diferente? Muito bom. As bases da negociação, Larissa, é isso que é bacana, né? O fundamento da negociação, ela é muito parecida. Então, lendo autores, vendo técnicas, metodologias de negociação, no fundo, elas têm uns conceitos muito parecidos, né? E, assim, se vocês se prepararem nesses fundamentos, eu acho que vocês podem entrar em qualquer tipo de negociação e obter êxito, né? E conseguir os objetivos de vocês. Aí, Larissa, é muita prática, tá? E aí eu vou aproveitar que você me perguntou isso, eu vou falar para vocês como eu, Haroldo, desenvolvi a negociação, tá? Eu me preparava, informação, argumento, mínimo e máximo da negociação, tudo isso que vocês aprenderam. E eu fazia num caderno, anotava tudo o que eu tinha planejado, ia para a negociação. Chegava, executava, às vezes perdia, mais perdia do que ganhava, né? E aí eu voltava e fazia uma análise. Olha isso que é importante. Um bom negociador, pessoal, ele consegue criar um plano, executar, voltar e analisar onde ele acertou, onde ele errou. E ao longo dos anos, vocês vão se lapidando com bons negociadores, né? E a experiência. Vai chegar um momento, né, que é muito tranquilo que eu digo assim, vocês vão conseguir sentar numa mesa e vocês têm confiança, certeza que vocês vão obter êxito naquela negociação, porque vocês estão preparados, tá? Mas precisa muito de experiência, erro, acerto e análise, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Espero ter esclarecido, né? Dando continuidade, então, obrigado a Larissa, né? A Gabriela Mariga, que durante esse período de pandemia e também de crise, onde as pessoas buscam apenas o essencial, como convencer os consumidores a adquirir o seu produto, embora ele não seja considerado essencial? Gabriela, perfeito, viu? Olha que interessante, né? Vocês me permitem, eu vou ter que dar um exemplo, que aí vai resolver muito bacana a reflexão do que a Gabriela perguntou, tá? Pessoal, eu gosto muito, né? A gente fala muito sobre negociação com as equipes, né? E aí eu falo muito que, por exemplo, um copinho de água mineral. Faça essa reflexão, vocês que estão aí acompanhando a gente. Copinho de água mineral no supermercado. Custa em torno de quanto? 50, 60 centavos? Ok. Você vai ali na padaria. Quanto vai custar um copo de água mineral? R$2, R$3, tá? Aí, vocês vão numa balada. Eu nem sei se chama assim, viu, professor Roberto? Balada, que eu sou muito mais velho que eles, né? Vamos supor que vão, né? Vão sair. E quanto custa uma água mineral? Vou chutar aí, tá bom? R$10. 10, 12 reais na balada. Imagine você no deserto, morrendo de sede, há 2 dias seguidos, e aparece uma pessoa com um copinho de água mineral geladinho. Quanto vocês dão de dinheiro para essa pessoa? Né? Quando eu faço essa pergunta, a maioria responde o seguinte: daria tudo que eu tenho. Tudo. Até o limite do cartão de crédito, se a pessoa aceitar. Então, onde que eu quero chegar, pessoal? Nós falamos a todo instante sobre um copo de água mineral. E todos nós sabemos quanto vale em cada situação, certo? Ou alguém chega na balada e o cara cobra R$10 e vocês falam, você está me roubando, o supermercado custa 50 centavos. Ninguém fala isso. Então, Gabriela, o que eu quero dizer é que a maioria, tá? Eu vou me arriscar a falar que todas as negociações é uma questão muito mais da nossa mente, da nossa percepção, do que valor de verdade, né? Então, quando você pergunta assim, como convencer os consumidores a adquirir seu produto, embora este não seja o essencial, eu entendi o que você quis dizer, talvez um produto supérfluo, de a pessoa entender que é essencial, ela continuar comprando, mas aí que está a questão, de como você trabalha a percepção das pessoas, demonstrando que aquilo é ou não essencial. Se você cria a situação, o ambiente e os valores do seu produto ou serviço que mostrem que é essencial, a pessoa continua comprando. Agora, se você não tiver esse preparo, aí não importa o quão essencial seja de verdade, se você não consegue passar isso para a mente do cliente, não convence ele. Tá bom? Eu espero que tenha respondido, mas conceitualmente, tá, Gabriela? Não assim bem objetivo, mas o conceito de como a gente transformar o que não é essencial em essencial. Tá bom? Muito boa pergunta. Obrigado, viu, Gabriela? Haroldo,
Assim, essa discussão que a Mariga trouxe, eu falo, Mariga, a Gabriela, todos os meus alunos são de ouro, viu? O senhor desculpa. Eu vou puxar todas as brasas para o meu assado, que todos os meus alunos são top. Eu falo a Gabriela um pouquinho mais próxima, porque, inclusive, a Gabriela foi minha bolsista num projeto que nós tivemos, e então estivemos em convivência mais perto. Mas essa discussão do que é essencial, que a Gabriela trouxe, eu acho interessantíssima, porque o ser humano é múltiplo, né, Haroldo? Então, o que não é essencial para um, às vezes é essencial para o outro, né? E eu acho que é aquela chave ali que você colocava da gente estudar as possibilidades e as perspectivas dentro do caos, né? Algumas coisas que você procura. Hoje as pessoas estão fazendo divulgação de coisas assim na internet que você fica pensando, mas da onde que essa pessoa tirou essa ideia? E ter receptividade, né? Aprender um idioma novo, né? Aprender um idioma novo. Mas a pessoa vai aprender a falar um idioma novo agora, numa pandemia, que não pode nem viajar, vai levar, sei lá, 3 anos para poder viajar. Mas olha como faz bem. E daqui a pouco é essencial para aquela pessoa baixar um aplicativo ali e começar a aprender italiano, espanhol, português. Se torna uma coisa para aquele ser vivo ali, né? Para aquele ser humano, aquilo ali é essencial. Então, o papel, né, do negociador, acredito, e você me corrija tranquilamente se eu estiver equivocada, é ter também aquilo que você falou no primeiro momento, o conhecimento emocional, né? Ter um conhecimento intelectual, ter um conhecimento do ser humano de uma forma, assim, quando a gente trabalhava com educação, a gente usava essa expressão, assim, que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? O ser humano é um ser biopsicossocial. O que quer dizer isso? Que ele não tem só as necessidades físicas, ele tem as necessidades psíquicas, ele tem as necessidades sociais, né? Então, dentre essas necessidades, quer dizer, alguma portinha você vai achar para o seu produto, né? Então, o camarada ele tem que ter uma visão intelectual abrangente para poder saber como se movimentar e trabalhar em rede, né? Eu não sei, você não chegou eu acho que é reforçar a questão da rede, mas eu acho bem importante essa rede você mencionou ali, mas não sei se estaria linkada com essa pergunta aí do essencial, né? Achei que os exemplos foram bárbaros da questão da água mineral, são exemplos visíveis, né? Bem compreensíveis, a gente consegue entender bem porque é isso aí mesmo, né? Então, é bem interessante esse esforço intelectual, né? Que o negociador tem que fazer para valorizar, né, o seu produto. Alexandre Cardoso, acho que Alexandre Cardoso é um dos seus convidados, não é não? Sim, eu queria até agradecer, viu, professora Ana? O Alexandre aí tem nos acompanhado e queria muito agradecer de coração aí a presença dele, né? Me sinto prestigiado, viu, por todos vocês e por um amigo e cliente da Prospera. Muito obrigado, viu, Alexandre? Que maravilha, eu reconheci o nome porque eu mandei o convite, né? Eu fiquei tão feliz quando eu olhei, porque às vezes eu sempre digo que convite a gente faz, né? A pessoa aceita ou não aceita, né? Faz parte. Então, Alexandre, muito obrigado pela presença. Olha, você quer falar, quer participar um pouquinho, conversar com a meninada ou prefere só por escrito? Boa noite, pessoal. Agradecer aí o convite, a atenção, e a palestra está muito boa mesmo aí. Muito obrigada, boa noite.
Boa noite, obrigada pelo convite, Ana. Parabéns pela palestra, professora Haroldo. Micheline, obrigada, professora. Acho importante dar esse carinho para você, né, Haroldo? Me sinto lisonjeado aqui, tô nas nuvens aqui pelos elogios. Oi, professor. São sinceros esses elogios aí. O gaúcho não é fácil de elogiar, não. Não é brincadeira. Então, tu fosses tá de parabéns mesmo. É verdade. E nos sentimos assim mais próximos em termos de... Hoje é o dia do amigo, né? É hoje. É então, verdade. Estreitamos aí uns laços, ou criamos uns laços mais fraternos, digamos assim. Muito bom. Eu aproveito o gancho já para agradecer a tua disponibilidade, né? A professora Ana, ela sempre diz, dei um tiro para o céu e acertei. Ela acertou... Caiu uma estrela. É uma estrela. Então, parabéns aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua... belíssimos exemplos, né? Uma mensagem foi dada aí. E, como diz a parábola do bom semeador, né? Quem tiver ouvido, que ouça, né? Então, para o pessoal aí foi muito importante para todos nós. Valeu. Obrigado. Sim, professor Roberto, muito obrigado pela sua participação. O Roberto, além de ser meu colega aqui em Erechim, é meu colega da UERGS. Nós temos o quê? Uns 10 anos de amizade. Faltou um churrasco para o professor Haroldo. Olha aí. Agora sim, agora fiquei feliz demais. Eu sempre brinco que quando os nossos convidados puderem vir a Erechim, nós vamos ter dois segmentos de churrasco, porque eu não como carne, né? Então vai ter o segmento de churrasco de carne bovina ali, né? Enfim, e eu vou fazer um churrasco de carne de soja. Haroldo, quem fez a proposta do churrasco aí tem tino de negociador. Se sensibilizou, aí. Foi na veia. Eu sou doido para experimentar aquele churrasco de espeto ali no chão, hein? Vocês têm que me convidar para experimentar aí. Vamos reforçar os votos de agradecimento, vamos fazer o churrasco na vala ou né, no espeto ao redor do fogo ali, a hora que o Haroldo puder vir para o sul aí e quiser passar pelo Erechim, né? Famoso Erechim. Vamos recebê-los. Terra da amizade. Isso, vamos recebê-los aí com um caloroso churrasco, abraço e churrasco, tudo junto. Obrigado, Roberto. Professor. Partindo então para a nossa negociação aí empresarial, para o nosso encerramento, falamos sobre as diferentes formas de negociação, de acordo com os segmentos negociadores, as negociações antes da pandemia, com início em março da quarentena, como foram as negociações entre fornecedores, clientes e colaboradores, comentários sobre a reabertura de alguns segmentos, preparo, desenvolvimento e práticas de negociação. Então, Haroldo e todos os presentes, eu, em nome da UERGS, em Erechim, e de todos aqui presentes que não são apenas de Erechim, eu te agradeço 100%, agradeço ao teu convidado, que nos prestigiou também, ao pessoal que veio dos nossos cursos de extensão, a minhas colegas do grupo de pesquisa, estamos aprendendo a fazer essa educação à distância, né? E foi um momento, assim, foi uma continuidade do meu aniversário, eu acho que eu me sinto em festa.
Então, eu gostaria que você fizesse as suas despedidas para a gente realmente encerrar essa aula, que poderia ser muito bem a aula magna do curso de administração, pela qualidade, pela emoção e pela a retidão assim de negociador que você demonstrou a ser. Por favor. Pessoal, muito obrigado, em especial a professora Ana Carolina e a todos os coordenadores, professor Roberto, vocês alunos que assistiram, prestigiaram, perguntaram, interagiram, eu me senti assim abraçado por vocês aí. Muito obrigado de verdade pela receptividade e para mim foi um prazer imenso ter esse bate-papo. De verdade espero ter acrescentado, agregado conhecimento e experiência para vocês e torço para que sejam excelentes profissionais e que de alguma forma transformem realmente o Brasil que a gente espera merecer e ter, tá bom? Então, muito obrigado de coração, pessoal, e uma boa noite a todos, viu?